bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvian. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo que muitas pessoas gostam, que é falar mal de livro, macetar livro, que no caso eu vou falar das piores continuações literárias, aqueles livros que você falou assim, precisava? Não precisava. Mas antes de eu começar a listar as piores continuações literárias, na minha opinião, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Ruvian, e também me sigam nas redes sociais, Instagram que é História Ruvian e Twitter que é o It's Bubble, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Já que é pra causar nesse vídeo, então vamos começar falando de Vingança da Vi Schwab, que é a continuação de Vilão. Vilão foi um livro que eu li e pra mim foi um livro 5 estrelas favoritado, foi meu primeiro contato com a Vi Schwab, foi um livro que eu amei demais, eu fiquei alucinada, foi literalmente sensacional esse livro. Se você nunca leu Vilão, leia. Inclusive tem uma resenha aqui de Vilão que eu vou deixar o link nos cards pra vocês poderem assistir, porque de fato, de todos os livros da Vi Schwab, Vilão tá no um dos meus favoritos que ela já escreveu. Então, quando ela lançou a continuação, que foi Vingança, eu tinha grande expectativa, já que Vilão tinha assim, um livro muito bom, 5 estrelas favoritado. Só que eu senti que Vingança não entregou tudo isso não, muito pelo contrário. Vingança foi um livro que tiveram pontos positivos e negativos, mas no fim eu acho que os negativos acabaram falando mais altos que os positivos. No caso dos pontos positivos, eu gostei bastante que o pessoal explorou bastante do passado do Eli, que é um personagem bem complexo e interessante, que explorando o passado do Eli, que a gente tem várias cenas de flashback, a gente consegue entender um pouco do porquê ele é desse jeito, de como ele se tornou quem ele é. Também a gente entende um pouco mais da relação do Victor com o Eli. E por falar no Victor, outra coisa que acaba abordando bastante esse livro são as consequências que acontecem com o Victor após o final de Vilão. Porque Vilão, ao mesmo tempo que é um livro que termina de uma forma fechadinha, com vários arcos fechados, tem uma parte lá que fica meio entreaberto, para o leitor imaginar como é que vai acontecer dali por diante. Então vai mostrar muito dessa consequência do Victor, de como ele tá levando a vida. Então esses foram os pontos positivos que eu gostei, que eu achei bem interessante. Porém, em Vingança nós temos a adição de uma nova personagem que vai participar da trama, e eu sinto que essa nova personagem, todo o plot gira em torno dela, acaba ganhando muito mais foco do que os personagens antigos, que o Eli e o Victor, e eu senti que a história dos dois foi deixada muito de secundária, background, flashback, e no fim foi um livro que não me agradou. Não foi um livro todo ruim, mas se você compara com Vilão, que foi um livro 5 estrelas favoritado, maravilhoso, Vingança me decepcionou. O próximo livro dessa lista, que eu também acho que muita gente vai me odiar por estar colocando esse livro, é o Timbre, que é o livro que encerra a trilogia do Ceifador. Que eu comecei a ler a trilogia do Ceifador por um projeto de leitura. Inclusive, eu já participei de live, eu acho que tem live aqui no canal das leituras, discussões. E foi mais ou menos o mesmo esquema de Vilão. Eu tava amando a trilogia do Ceifador. Eu li o Ceifador e amei. Eu li a Nuvem também, amei. Estavam sendo livros muito bons, muito favoritados. Que eu tava tipo assim, meu Deus, minha mente tá explodindo. Eu tô amando ler esse livro, eu tava amando essa distopia. Tava simplesmente sensacional. Porém, o Timbre, que é o terceiro e último volume, ele tem uma mudança muito brusca dos dois primeiros. Os protagonistas, os nossos personagens principais, novamente, mesmo caso de Vingança, eles são bem reduzidos, o foco aqui começa a ser outro. E no fim eu senti que a resolução dos problemas, eu senti que foi tudo muito simples, tudo muito fácil. Ao mesmo tempo que é um livro bom, pra mim me decepcionou no sentido que os outros dois foram livros 5 estrelas favoritados, que eu amei. E nesse eu senti muita falta de ver os protagonistas, porque eles tiveram um papel bem reduzido, foram minimizados, e no fim eu também achei que foi tudo muito rapidamente solucionado. No final foi muita coisa acontecendo de uma vez só, ficou um pouco confuso. Como por ser o último livro da saga, dessa trilogia, eu esperava mais, porém não entregou, não veio aí. Mas de qualquer jeito foi uma experiência boa no geral, exceto por esse último livro. Assim como nos outros livros que eu já falei anteriormente, de Vingança e também de O Timbre, eu senti também que nessa série de Uma Chama Entre as Cinzas teve esse mesmo problema. Primeiro livro, maravilhoso, 5 estrelas favoritado, eu realmente estava assim alucinada por essa série, achei que ia entregar muito. Mas à medida que eu fui lendo os outros livros, ia decaindo um pouquinho, mas no fim, quando eu finalizei Um Céu Além da Tempestade, eu finalizei o livro e também a série com uma sensação agridoce, porque começou muito bom e eu senti que foi decaindo um nívelzinho pra mim, que não conseguiu finalizar com aquela magnitude que eu esperava, que eu esperava, comparando ainda mais a sensação que eu tive lendo Uma Chama Entre as Cinzas. Não é que seja um livro ruim, mas
ai, não foi tão bom igual o primeiro, não foi, isso não. E esses foram alguns pontos que me deixaram um pouquinho incomodada com a situação. Pra poder começar, eu fiquei sem paciência pro Elias, que virou portador da noite, desde o livro anterior, Um Assassino nos Portões, que o Elias tá um saco, esse treco de portador da noite, de se tornar o portador da noite. O Elias, nesse livro, Portador da Noite, tá um saco. E pra poder completar, a Laia fica nessa espécie de romance com ele, de querer viver esse romance com ele, só que os dois estão com zero química. Aí fica um saco, porque viu problemas e ai, não, vamos tentar ficar. Não gostei, passei raiva. Pra poder completar, eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento, faltou desenvolver melhor algumas coisas, explicar melhor algumas coisas. Um exemplo é a Laia e a Helene, que durante boa parte da série as duas eram inimigas, não se davam bem, e agora nesse último livro, BFFs, melhores amigas. Poderia ter demonstrado um pouco mais sobre essa relação das duas, do desenvolvimento das duas. Eu senti falta disso. E no geral eu senti que todos os inimigos que foram construídos ao longo da série, das ameaças, também foi tudo muito facilmente derrotado. Tudo se resolveu muito rapidamente. Você fica assim, uai, e a complexidade que tinha antes? Se fosse assim, acabava, nem precisava ter uma série, porque foi construindo muita coisa complexa pra no fim se resolver muito facilmente. E eu senti que a autora, que a Sabaa Tahir, ela acabou seguindo um caminho mais clichê e optou por colocar vários elementos que facilitassem chegar nesse final que ela queria. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo universo Grisha, pela trilogia Six of Crows, a duologia do Nikolai, todos os livros da Liv Bardugo no Grishaverso. Todo mundo sabe que eu gosto bastante, tem vários vídeos aqui que eu vou colocar nos cards pra vocês poderem ver. Porém, vamos falar a verdade, da trilogia Grisha, é inegável que Sol e Tormenta é um dos piores livros dessa trilogia. Por mais que eu não tenha abandonado essa trilogia, que eu tenha concluído, eu tenho duras críticas para poder fazer para Sol e Tormenta, porque o que me atrapalhou nesse livro foi o Mali. O Mali me fez passar raiva com esse livro, ficar assim, gente, todos os livros do Grishaverso, pra mim, Sol e Tormenta é o pior por conta do Mali, porque ele fica numa encheção de saco que ninguém merece. Pra ter maior conflito, iminência de guerra, mó tensão. E esse personagem fica assim, ai, de ciúminho, Aline Nikolai, Aline Darkling, Aline não me dá atenção, ai, eu estou com ciúme, blá blá blá. Ah, pelo amor de Deus, eu não tive paciência pro Mali. E isso daí foi o ponto que realmente me fez ficar com ranço desse livro. Por mais que eu goste da trilogia, eu sinto que de toda a trilogia Grisha, Sol e Tormenta foi o pior. E esse elemento do romance, do Mali, de toda hora com ciúmes, e os problemas acontecendo, dele implicando com a Alina, enchendo o saco da Alina, querendo causar ciúmes na Alina. Gente, eu não tenho paciência pra isso, não tenho. E eu acho que se você ler a trilogia Grisha, comenta comigo. E eu acho que mais pessoas devem concordar comigo nesse sentido. Agora, falando de livros que várias pessoas odiaram a continuação, que é o que? Uma opinião unânime, vamos falar de Convergente, que foi o último livro da trilogia Divergente, que é Divergente, Insurgente e Convergente. E, gente, eu acho que é unânime, a maioria das pessoas que leram essa trilogia ficaram revoltadas com o final, com a finalização da série, da trilogia, do que aconteceu nesse terceiro livro. Porque basicamente, durante os 3 livros, a gente foi apresentada a atriz, que é uma personagem que ela é forte, ela é uma divergente, ela não se encaixa nesse sistema da sociedade onde eles vivem. Então ela acaba fazendo uma revolução, ela faz 1000 coisas fodas, incríveis, impressionantes, ela sobrevive a 1000 coisas. E o final? E o final é revoltante. Não vou entrar em mais detalhes, mas eu achei que, tipo assim, muito incoerente com tudo que foi apresentado da personagem, com as coisas grandiosas que ela fazia, que ela sobrevivia, que ela era uma personagem forte, teve um crescimento ao longo da série que a gente ia acompanhando. Então, pra acabar do jeito que acabou, foi bem decepcionante. Mas o pior de tudo é que eu fui ler a trilogia Divergente sabendo de tudo que acontecia, sabendo desse final. A minha amiga Su, ela leu a trilogia, ela ficou meio chateada com esse final. Ela falou, Bruna, posso conversar com você? Pode levar? Eu falei, pode. Ela, você leu os livros? Eu falei, não, minha filha, mas pode falar, não ligo pra spoiler, me conta tudo. Su me contou tudo, eu falei, ai, acho que eu vou ler. Li tudo e passei raiva. Eu sabia o que acontecia no final e mesmo assim eu li o quê? Pra poder passar raiva. E pra poder finalizar esse vídeo de sequências literárias, eu vou falar de uma aqui que eu acho que também tá entre umas das mais odiadas pelos fãs, que muita gente odeia, que se existe gente que gosta,
tudo bem, mas você é a minoria. Que eu estou falando dos livros A Herdeira e A Coroa da série de A Seleção. Porque a Kiera Cass primeiro lançou a trilogia da Seleção e depois de um tempo ela lançou esses 2 últimos livros, que é A Herdeira e A Coroa, porque vai se tratar da filha do Maxon e da América. De anos depois do acontecimento da Seleção, A Herdeira e A Coroa, a gente vai conhecer a filha dos dois. Muitas pessoas defendem que eles não gostam de A Herdeira e A Coroa por conta da personagem a Edwin, que de fato ela é uma personagem meio chatinha, ela não é uma personagem muito agradável, desse personagem que você fala, ai, gostei, me conquistou, me cativou. Não, ela não é carismática, ela não te cativa, ela é meio chata. Porém, às vezes a gente lê um livro em que o personagem principal é chato, mas tem outros elementos que te deixam interessado na leitura, que te deixam com vontade de querer continuar a leitura. Então você vai, você lê, você continua a série. Porém, aqui em A Herdeira e A Coroa, não tem muitos elementos assim tão interessantes. A distopia praticamente não existe, que é o mesmo caso de A Seleção. É um livro de distopia, mas o foco é só romance, basicamente. Mas pra mim, Bruna, o que mais me incomodou nesses livros é porque a personalidade do Maxon e da América tá completamente diferente com os personagens que foram apresentados na trilogia de A Seleção. Então eu tava lendo lá e falei assim, gente, eu não tô reconhecendo os personagens, como assim? Parecia personagens completamente diferentes. Tudo bem que nesses 2 últimos livros, A Herdeira e A Coroa, passaram vários anos, eles agora são rei e rainha, tiveram filhos, tem 1000 problemas acontecendo, mas mudou demais a personalidade das pessoas, é como se fossem outras pessoas. Então essa inconsistência da personalidade dos personagens que se mudou radicalmente, não gostei, e eu prefiro fingir que é só a trilogia de Seleção, que A Herdeira e A Coroa nunca existiram, porque que livrinhos ruins. E assim nós chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo. E apenas lembrando que essa é apenas minha opinião não é verdade absoluta, tudo bem você concordar ou discordar de mim, o mundo é plural, cheio de ideias, existem continuações que eu posso não ter gostado, mas que você amou. E o contrário, eu posso ter amado algumas continuações e algumas pessoas odiaram, como é o caso de O Pássaro e a Serpente, de Jogos Vorazes. Eu amei essa prequel, que ao mesmo tempo foi uma continuação, mas muita gente não gostou. E a vida é assim. Se nem Jesus agradou todo mundo, não vão ser os livros que vão agradar. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim tem mais gente que conhece meu canal, meu trabalho, funciona a minha produção de conteúdo. E me conta aqui nos comentários se vocês conhecem algum dos livros que eu citei, qual outro livro você acrescentaria nessa lista que eu não citei. Me contem aqui que eu quero saber, e muito obrigada e até a próxima!